Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Momento de silenciarmos, de nos encontrarmos em família, de sentarmos para essas reflexões, mesmo reflexões breves, mas é uma maneira de deixarmos Jesus entrar em nossos lares, sentar conosco, ficar em nosso lar, para nos ajudar, para nos amparar e proteger, como Ele sempre o fez. Não vamos esquecer o recipiente com água, porque ela será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. No final da reunião do estudo, devemos ingerir esta água com fé, com respeito, para que ela venha fazer aquele efeito em nosso organismo que nós necessitamos. Vamos iniciar com a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, certo? Ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 74. Mas palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias se espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palavras proveitosas sofrem em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. É impressionante como Emmanuel faz as suas reflexões, os seus comentários, e são tão atuais, porque esse comentário aqui, como é atual, como a criatura humana, como nós, seres humanos, ainda somos tendenciosos, né, às más conversações. Como isso desperta interesse nas criaturas, né, e nós, seres humanos, tão imperfeitos. E a coisa vai tomando uma conotação muito grande, muito abrangente, como se diz, uma bola de neve, né? E quantas vezes essas más conversações prejudicam o nosso próximo.
Então, meus amigos, feita a leitura preparatória, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, para que os benfeitores venham a ter conosco. Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma tarefa de estudo do vosso Evangelho de luz. Nossos corações, nossa mente estão receptivos para receber a orientação que nos foi deixada pelo vosso amor através dos ensinamentos libertadores. Que possamos, portanto, ter a companhia dos nossos guias espirituais, para que eles venham nos ajudar no entendimento das palavras que aqui serão estudadas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho a partir do livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles, ela selecionou alguns ensinamentos de Jesus para compor esse livro, que ela vai analisar exatamente à luz dessa psicologia mais profunda, a psicologia voltada para o ser em sua totalidade, a psicologia transpessoal. Então, o tema de hoje é o egoísmo. Está baseado no capítulo 6, versículo 31 do apóstolo Lucas e está inserido no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, que como nós sabemos, ele é o sentido inverso do amor, porque o egoísmo ele é considerado a grande chaga da humanidade, porque ele traz consigo outras viciações. Emmanuel diz que o orgulho é o pai do egoísmo. A pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa egoísta. E não só o egoísmo vem junto, mas a vaidade, a inveja, a arrogância, a prepotência e tantas outras deformidades morais e espirituais. Tendo como base o sentimento do interesse pessoal, porque o egoísta, ele só vive em função dos seus interesses pessoais. Então, o coração do homem ele é impedido de desenvolver sentimentos mais elevados, como a fraternidade, a caridade. E isso vai dificultando, entravando o nosso crescimento moral. O Espírito Emmanuel afirma que o egoísmo é considerado o causador das misérias humanas, sendo necessário dirigir todas as nossas forças e coragens para eliminá-lo. É necessário coragem, porque não é fácil vencer a si mesmo. Combater o egoísmo em si, esse sentimento nefasto, devorador das inteligências. Para vencer aos outros, basta dar vazão aos instintos e à animalidade, que ainda predomina em nós. Para vencer a nós próprios é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos, em benefício do próprio. São palavras do Espírito Emmanuel, ou seja, ele diz que é a grande chaga da humanidade, porque causa misérias
humanas as mais diversas. Por quê? Porque o egoísta só pensa nele mesmo. Ele pensa nos seus interesses pessoais, em crescer, em progredir. E nesse avanço dessa mentalidade egóica, vai exatamente destruindo o que for encontrando pela frente. Ele não tem o egoísta não tem nenhuma dificuldade de puxar o tapete do outro, de prejudicar o outro, contanto que seus interesses sejam concretizados. E ele se torna orgulhoso, né? À medida que vai fazendo as suas conquistas, vai ficando orgulhoso da sua posição social, da sua posição econômica, da família a qual pertence. Por quê? Porque é uma família tradicional, de destaque. Vem a vaidade, né, de estar em todo esse apogeu. E nessa condição tão negativa, tão nefasta, ele vai satisfazer os seus interesses, a sua ganância, vai se tornar arrogante, prepotente, porque se acha que pode tudo, até comprar os outros, o silêncio dos outros, porque o seu dinheiro, a sua posição social, econômica, vai viabilizar. E não vai se preocupar com os princípios da fraternidade, nem tampouco da caridade. Se for fazer alguma ação em prol de alguma coletividade carente, ele vai fazer para se destacar. Ele vai fazer, esse egoísta, para ter algum privilégio, para aparecer na mídia como benfeitor dessa ou daquela comunidade. Mas há sempre uma projeção em torno dele próprio. O bem que ele fizer é o bem sempre será o bem. Mas para ele, o efeito para ele não é nenhum. Porque ele ali já está fazendo uma troca. Ele está ofertando para ter prestígio, para ter uma posição social de destaque. Então aí já está o pagamento, vamos assim dizer, pela sua ação. A ação aparentemente pode ser até chamada de caridade, é um bem que está fazendo, mas com uma causa, a causa muito negativa, porque é a causa do interesse, é a causa do privilégio. Por trás dessa ação tem aquele objetivo a ser alcançado. Às vezes é ganhar uma posição na empresa mais destacada, obter uma posição no partido político, sair candidato, quem sabe. É um assunto por demais atual. Por demais atual mesmo. É lamentável que as pessoas não saibam fazer o bem pelo bem, ajudar os outros para melhorar a condição de vida daquela pessoa, sentir a satisfação interior, a plenitude diante de uma ação positiva, de uma ação de amor, de uma ação de fraternidade. Esse é o egoísmo. Ele, como o Espírito Emmanuel diz, coragem, e é mesmo, muita coragem, porque não é fácil vencer a si mesmo. Primeiro você precisa ter consciência que você é uma pessoa egoísta. Aí vai lutar para vencer a si mesmo. Combater o egoísmo em si. E para vencer aos outros, ele diz, basta dar vazão aos instintos e animalidade que ainda predominam em nós. Para vencer a nós próprios é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos. Como é danoso esse sentimento chamado egoísmo.
A gente já viu, vem aí o orgulho, vem aí a vaidade. Tem pessoas que desenvolvem inveja quando, por exemplo, percebe um colega de trabalho progredindo, um familiar avançando pela sua própria capacidade. Aí vem a inveja do outro e vai querer superar aquele outro, Deus sabe fazendo o quê, não é verdade? Então, a arrogância, a prepotência fica cada vez mais aguçada. Vem aí o ódio também. Quantas manifestações de ódio a gente vê por aí no íntimo de uma família que se desmantela, se agride, os componentes se agridem e se matam por conta exatamente desse egoísmo, por bens materiais que não quer dividir com os outros herdeiros. Acontece demais, vez por outra a gente está vendo aí as tragédias na mídia, né? Bens que ficaram e que os herdeiros não se entendem. Cada um queira a maior parte para si. É a ganância, né? Que é grande. E assim, vidas vão sendo ceifadas, quando na verdade o egoísmo cega e não deixa que se veja que tudo isso é passageiro, que nada nos pertence, que tudo é tão transitório, que os bens materiais, nós não temos posse desses bens, são empréstimos que Deus nos concede e nos concede para que saibamos administrá-los em benefício de nós mesmos, mas sobretudo em benefício do nosso semelhante. Esse egoísmo precisa ser combatido. A gente vê aí as grandes potências, por uma atitude de egoísmo, não querem recuar em uma luta, não querem ceder, não querem compartilhar, permitir que os outros tenham o mesmo direito que eles estão tendo. Tudo isso é o egoísmo, é a ganância. E a miséria está sendo produzida. Crianças morrendo, né, nessa guerra lá no Oriente Médio. As crianças estão morrendo de desnutrição horrível. Assim como na África, a gente às vezes se esquece da África. Mas quantas guerras acontecem na África? A desnutrição, as doenças que não deveriam mais existir, tudo isso fruto do egoísmo daqueles que têm os bens, que têm os recursos e poderiam sanar todo esse sofrimento, toda essa chaga que deveria envergonhar a humanidade. Egoísmo, vaidade, inveja, ganância, arrogância. Para quê? De uma hora para outra, tudo fica. Porque a morte nos arrebata da vida física. E o que é que vamos levar? Os bens materiais ficam. Os títulos, a família que dominávamos. E vamos levar aquilo que realizamos. A bagagem vai ter com certeza realizações negativas, uma bagagem bem expressiva, enquanto que a bagagem de realizações de um bem será tão pequenina. Então, meus amigos, Joana de Ângeles, nesse sentido, ela nos diz, vale a pena refletir. Ela diz o seguinte: nunca será demasiado esperar-se que esse sentimento de caridade tenha início no imo e se espraie, alterando a paisagem terrestre,
sem esperar que outrem o faça, o que pode representar um mecanismo egóico de transferência de oportunidade e de realização. Quando o homem está impregnado do sentimento de amor sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração, ao tempo que frui emoções incomuns, que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. A caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Igualmente, em Jesus não há tragicidade, conforme se observa na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação, como lição na qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentem. Então, meus amigos, ela continua e ela apresenta exatamente a orientação do Cristo, quando ela diz aqui: igualmente, nunca houve comédia, a alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Na sua seriedade, pairavam doçura e jovialidade, configuradas na beleza que se exteriorizava, acalmando as paixões e orientando vidas. Por isso, Jesus recomendou que se tratasse todos os homens como quereria que eles se tratassem. Ou seja, Jesus, ele apresenta a lei do amor, como nós já vimos, a necessidade de amar ao nosso próximo, amar como amamos a nós mesmos. E para resumir essas palavras, ele manda que façamos ao nosso semelhante o que desejamos que nos seja feito. Ou seja, que tratássemos o nosso próximo como desejamos ser tratados. Essa é a ação, a atitude daquele que está vencendo o egoísmo. Pensar antes de agir. Eu desejaria que isso fosse feito a mim? São reflexões oportunas nesse mundo em que nós vivemos, né? De muito egoísmo, de muita competição, de muita correria. E como todo ensinamento de Jesus, esse é mais um ensinamento grandioso. Vamos parar, refletir, meditar. Eu gostaria que isso fosse feito, que isso acontecesse comigo? Não, então não vou fazer. Isso é um treino, é um aprendizado. Então, meus amigos, aqui estão essas breves e simples reflexões que giram em torno da nossa reforma íntima, o combate a todas essas viciações, que são viciações extremamente prejudiciais ao nosso processo evolutivo. Vamos agora nos preparar para fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações ao alto, pedir a presença, o envolvimento dos benfeitores espirituais. Vamos vibrar amor, perdão, saúde, fé, esperança. Senhor Deus Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, em nosso país também, para que haja mais concordância por parte daqueles que estão na governança, seja nas mais variadas esferas. Pelo fortalecimento do movimento espírita,
em seus postulados kardecianos e no Evangelho do Cristo. Pelo perdão, pela concordância, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os nossos irmãos, rogamos, inclusive, principalmente, por aqueles que estão na enfermidade, alguns sem previsão de uma recuperação na presente encarnação. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos fazer uma pequena pausa para que cada um, no íntimo de seu ser, apresente as suas rogativas específicas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas, que partem de corações ansiosos, de corações amargurados, devido à dor, sofrimento, às dificuldades terrenas. Derramai a vossa graça para que ela envolva a cada um, higienizando o nosso ser, fortalecendo, renovando nossas forças e energias, para que a fé e a esperança estejam conosco nos desafios da vida cotidiana. Nosso Pai, que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.